Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Motivo de alegria. Mais uma vez, Deus nos concedeu o privilégio e a oportunidade para juntos estarmos aqui nesta manhã e celebrar o seu santo e bendito e poderoso nome. Pega a Bíblia, por gentileza. Isaías, capítulo de número 6. Deus abençoe a presença de todos os seus irmãos do Espírito Santo. Deus abençoe. Cadê o povo do Espírito Santo aí? Dá um glória aí. O povo do Espírito Santo é um povo de fogo puro, irmão. Já diz tudo, Espírito Santo. Paz, meu pastor. Tem lugar aqui, ó. Pode vir para cá. Glória a Deus. Pastor Geraldo. Tem espaço aqui, ó. Glória a Jesus. Isaías, capítulo de número 6. Glória. O povo de campo, eu estava falando do povo do Espírito Santo, é o povo do fogo. Fogo com fogo dá o quê, irmão? Então, se lá tem fogo, aqui tem fogo, então é um negócio que vai arder hoje. Isaías capítulo, não é porque o pregador não vira nada. Mas vocês, misturou o negócio, vai dar uma explosão aí. Isaías capítulo de número 6. Todo mundo conhece e é bom você pregar o que o povo conhece. Porque fica mais fácil do que a gente começar a pregar coisa difícil e ninguém entender nada. Isaías capítulo de número 6. Quem achou? Cá, meu pastor. Prazer conhecer o senhor pessoalmente. Já vi o senhor de longe conhecer. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Tem espaço aqui, fica à vontade. Bom, glória a Deus. Quem conhece o pastor, eu esqueci, falei o nome dele, Geraldo. Quem conhece o pastor Geraldo? Foi o nosso pastor aqui, né, irmão? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. E é um privilégio tê-lo aqui, né? A gente, de vez em quando, a gente dá uma conversa só pelo WhatsApp. Mas hoje ela apareceu aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vai ficar muitos dias ou só está de passagem? Vai embora ainda? Rapaz, que luta que eu estou passando, hein? Achei que ele ia ficar. Glória a Deus. Mas Deus seja louvado pela vida dele. Em nome de Jesus. Quem o recebe aqui com alegria? Glória a Deus. Por favor, Isaías capítulo 6. Quem achou diz amém. Que diz assim a palavra do Senhor para quem não. Quem tem a Bíblia aí, irmão? Tem crente que não carrega a Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Isso aí, tem que trazer a Bíblia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E clamavam um para o outro, dizendo, Santo. Vamos embora? E clamavam um para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de... A casa encheu de quê? A casa encheu de fumaça. E então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de quê?
de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor, e um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa. A brasa era o quê? A brasa era o quê? A brasa era o quê? Que tirada do altar com mantenais. A brasa foi tirada da onde? E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. A iniquidade foi o quê? E purificado o teu. A iniquidade nenhum homem pode tirar, a não ser Deus. Pecado se confessa e deixa, e alcança o perdão. Iniquidade só Deus tem o poder de tirar. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: cadê vocês, gente? Então eu disse: envia-me. Diga, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, por favor. Glória. Olha para mim aqui, ó. Eu creio que ainda tem espaço em algum lugar aqui. Aqui tem, ó. Tem alguns irmãos de pé aqui. Tem espaço aqui. Se não caber aqui, nós temos o salão 2 lá atrás da transmissão, está sendo transmitido para lá. Se não ter espaço aqui, mas também não custa também a gente ficar apertado. Aqui também, ó. Eu vou pedir algumas irmãs para pular para frente aqui, ó, que tem espaço que dá para os irmãos. Tá bom? Tem uns irmãos de pé lá na porta. As irmãs dão um pulo para frente e abre espaço para os vasos sentar aí. Irmãs, tem irmãs, olha para mim, preste atenção. Tem irmãs que estão usando o banco para guardar lugar. Pega a bolsa, segura a bolsa, bota debaixo da cadeira, que desocupa lugar para os outros sentar. Tá bom? Deus abençoe. Amém, queridos? Amém, queridos? Por favor, me empreste a vossa atenção, por gentileza. Nós acabamos de fazer a leitura de um texto conhecidíssimo de todos nós. Os dias de Isaías, ou os dias de Israel, na época de Isaías, não eram dias fáceis. Um sentimento de desgosto nacional havia atingido o coração do povo. No campo da espiritualidade, as pessoas estavam distantes de Deus. Eles faziam sacrifícios profanos em lugar ou no lugar que antes eram dedicados para adorar a Deus. Eram tempos de insegurança na nação de Israel. Era um tempo de incerteza quanto ao futuro da nação. Cidades estavam desoladas, os campos estavam destruídos, o trono da nação estava vazio. O orgulho de ser um judeu e de se morar na nação israelita estava ferido. Por quê? Porque os cultos religiosos oferecidos no lugar ou no templo não era mais aceito por Deus. O lugar que eles reuniam para adorar a Deus se tornou o lugar onde eles adoravam as suas divindades. O verdadeiro Deus deixou de ser adorado com intensidade, com imensidão. O verdadeiro Deus deixou de ser adorado porque eles adoravam a Deus, mas também adoravam o diabo. Em tempos assim, Deus levanta vozes proféticas.
Homens e mulheres que se transportam com uma mensagem para o seu povo. E de repente, no meio daquela multidão marcada pela dor, pelo sofrimento, surge uma voz profética. Isaías capítulo 1, verso 4, por favor. Pode olhar para a tela, por favor. Isaías 1, 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, descendente de malfeitores, filhos de corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Sim. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. É no meio desse contexto de desvio, é no meio desse contexto apóstata, é no meio desse contexto de iniquidade e de pecado, Deus levanta uma voz profética. Aleluia! É no meio desse contexto de gente que peca e continua em pecado. É nesse contexto que o povo se rebela contra Deus. É nesse contexto que o povo se levanta contra Deus. É nesse contexto que Deus vai levantar uma testemunha do seu nome. As palavras de Isaías, esse texto, foram cuidadosamente escolhidas por Deus. Não é o profeta que escolheu as suas palavras, foi o próprio Deus que escolheu a sua palavra para o profeta. A palavra de Deus escolhida foi como flecha veloz entre a multidão, procurando o seu alvo para ser atingida. E em meio à multidão, em meio aos muitos que ouviam as palavras do profeta Isaías, eles se esforçavam para ouvir. Outros se esforçavam e fechavam os seus punhos e murmuravam e blasfemavam contra Deus. Outros baixavam a sua cabeça e choravam silenciosamente. Para uns, a palavra profética de Deus dada a Isaías era um instrumento de conserto e de restauração. Para outros, a palavra de Deus dada a Isaías era um instrumento de condenação e justiça. Não sei para quem é. Para uns aqui a palavra será bálsamo. Para outros aqui a palavra é de conserto. Oh, glória! Deus não fica sem testemunha na terra. Nós estamos vivendo um contexto em que muita gente está voltando para trás, muitos obreiros estão se vendendo, muitos obreiros estão deixando a verdade, mas para uns esta verdade vai ser como a túnica de José. Para outros, essa palavra será como a inveja dos seus irmãos, que vão odiar, vão perseguir, vão levantar contra ele, mas eu quero estar debaixo da graça de Deus para entregar o recado. Para quem está com a vida certa, se prepare que a glória vai descer. Para quem está com a vida torta, se prepara que o machado vai passar. E apareceu João no deserto pregando. Qual era a mensagem dele?
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque já está posto o machado. Não é no tronco. Não é nos galhos. O machado está na raiz. Ou seja, a opção é: ouve e arrependa-se para viver. Ou não ouve, desobedece para morrer. Oh glória! Em tempos de crise, Deus sempre desperta a igreja para anunciar a mensagem para todo aquele que estão distante do seu amor e misericórdia. Eu sei que somos uma geração que gosta de ouvir aquela mensagenzinha de amassagear o nosso ego. A gente vive em pecado e quer que alguém amacie o nosso ego. Só que nesse tempo não é tempo de amassagear a ego. Nesse tempo não é tempo da gente fazer campanhas e campanhas de tanta. Vamos orar tantos vasos por revelação. Tanta gente aqui, vamos dar 20 minutos para a palavra e vamos orar 2 horas de revelação. É revelação para lá, é revelação para cá, e não tem revelação da palavra. E o povo continua com a vida de pecado. A gente revela fotografia, revela peça de roupa, revela de quem essa chave. Deus está me dizendo que vai dar vitória. De quem essa fotografia? Deus está revelando que vai. Ah, para de graça, vaso. Está na hora da gente começar a revelar a fotografia da palavra. Vós sois a imagem e semelhança. A tarefa de um profeta, pastor, é solitária. Você não vê profeta andando em bando. Profeta anda só. Porque ninguém gosta de profeta. Principalmente o profeta que confronta. Agora, procure para você ver os reveladores de CPE. Anda em bando igual urubu. Mas a águia anda sozinha. A águia não anda na terra, a águia anda no céu. Talvez não se sente ofendido, mas qual grupo você pertence? O grupo dos urubu que vive atrás de carniça, ou você é águia de Deus ainda? Profeta anda só, solitário. Por quê? Porque Deus desperta o profeta para falar a verdade, ou falar a respeito das verdades que confrontam a situação espiritual das pessoas. E você sabe que as pessoas não gostam de ser confrontadas. Quando o pastor confronta, pegou pesado demais. É melhor pegar pesado e tu ir para o céu do que pegar leve e ir para o inferno. Isaías está pegando pesado. E a mensagem era de quem? Não era dele. Foi Deus que escolheu. Prega. Senhor, mas se o povo não gostar? O problema é do povo, pregue. Não tem problema, Senhor, se o povo não me aceitar. Não tem problema. É melhor não ser aceito do que aceito. Mas se o povo não te aceita, fica tranquilo, sou eu que estou te mandando. Mas eu já te aceitei. Tem gente sendo aceito pela massa. Tem gente querendo ter... Tem gente querendo curtida. Tem gente querendo seguidor. Só massageando o ego. Mas eu não dependo de mídia para ser. Porque eu sou antes da mídia. Eu não preciso de aplausos, porque aquele que me levantou é mais poderoso do que a massa que me aplaude. Deixa eu ver quem foi levantado por Deus e não está atrás de aplausos para levantar a mão lá em cima.
Nós estamos vivendo esse tempo de crise e Deus está procurando na terra alguém para ser levantado e usado. Pastor, mas eu já faço a obra. Talvez está fazendo, mas não foi levantado. Pastor, mas eu prego. Talvez está pregando, mas não foi chamado para pregar. Pastor, mas eu faço. Pois é, fazer é uma coisa, ser chamado é outra coisa. Isaías fazia sem ser chamado. E Deus usava. Porque Deus não tem problema em usar ninguém. Só que ele só é chamado na onde? Deus confirma a chamada dele onde? No capítulo 6. É nesse tempo de crise que Deus dá ao profeta Isaías uma grande visão. Isaías, ele foi um profeta desacreditado. Isaías foi um profeta sofrido e difamado. Você acha que Isaías foi o profeta que todo mundo amava? Amava não. Porque quando Isaías começa dizendo que a virgem daria a luz, eles vasculharam todas as cidades caçando a danada da virgem e não acharam. Aí todo mundo disse, é mentiroso, é falso profeta. Não acredite nas palavras dele. Mas Isaías disse, e no seu tempo Deus levantará o seu renovo. O povo caçava, cadê o renovo? Não tinha renovo. Como é que tem renovo se tem pecado e se não conserta? Isaías disse, Deus vai derramar água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca. E o povo olhava e dizia, a terra está chovendo direto. Só que a terra seca era eles que não tinha mais o gotejar da presença do Espírito. Todo aquele, ou todo homem, ou toda mulher que foi chamado por Deus, ele sofre pressão. Está sofrendo pressão? É sinal que você foi escolhido por Deus. Não, pastor, não tem pressão. Então sinto muito, você está no lugar que você não foi chamado para ser. Todo homem e mulher chamado ou escolhido por Deus sofre pressão. Quer ver alguém crescer? Bota pressão. Quando Deus fala para Moisés tirar o povo do Egito, Moisés vai lá e dá a palavra a Faraó, disse, eu vou botar pressão nesse povo, quero ver vocês saem. Só que a Bíblia diz que quanto mais Faraó botava pressão, mais o povo crescia. Mais o povo crescia. Mais o povo... É dor. Vai trabalhar debaixo do chicote, na dor. E Deus dizendo, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Todo homem e mulher levantado por Deus sofre rejeição. Quem é chamado aqui, quem é escolhido aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Nem sempre quem é chamado ou escolhido é compreendido. Às vezes as pessoas não nos compreendem. Acha que a gente que foi chamado é melhor do que ele. Nós não somos melhor do que ninguém. Porque eu sou o pastor, eu não sou melhor do que o cooperador. Tem gente que se acha, só porque acha que foi chamado por Deus, quer humilhar as pessoas. Deus não te chamou para humilhar ninguém. Deus não te chamou para pisar em ninguém. Deus te chamou para restaurar aqueles que estão feridos, caídos. Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra. Um lápis custa em média de R$1. Um lápis custa em média de R$1.
Mas quando o grafite desse lápis é exposto a uma temperatura de 1700 graus, ele vira um diamante. O grafite que outrora era R$1, agora, depois da temperatura de 1700 graus, agora se torna um diamante que vale R$1 milhão. Para alguém da glória, é assim que Deus te olha. Para alguém é apenas um lápis, mas para Deus é um diamante. Ninguém entendeu não, mas deixa para lá. Alguém te olha, te menospreza, tadinha, apenas uma cooperadorinha. É apenas um cooperadorzinho, mais um. Só que Deus está dizendo, é diamante. Você está olhando um lápis de R$1. Mas para mim, depois de colocar na fornalha, sente a dor, rejeição. Sente a calúnia? Eu vou parar, mas ele aquece, mas vou botar mais fogo. Mas eu não quero mais cantar, bota mais fogo. Eu não quero mais levantar, bota mais fogo. Eu vou parar de ser pastor, bota mais fogo. Eu vou parar de adorar, vou parar de congregar, bota fogo. Bota fogo, bota fogo. Quando ele bota fogo, a caloria vai esquentando, o grafite se torna diamante. Aí quem olhava para o lápis agora e fala, tá diferente. O que está acontecendo com você? Eu não vou dar explicação, porque o que está acontecendo? Aí começa Deus dando a oportunidade para quem não tinha. É porque ele deixou de ser um simples lápis para ser um diamante. Porque ele suportou o processo. Pegue na mão de alguém, por favor. Não é proibido, nós estamos em comunhão. Quem não gosta de gente não vai para o céu, porque o céu é feito para a gente. Então cata na mão desse vaso, cata na mão desse crente, aperta a mão dele e fala, suporta a caloria, suporta a dor, suporta a rejeição, porque daqui a pouco tu é diamante, vaso. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver. Deus não te vê como um simples lápis de R$1. Deus te vê como um diamante. Você é mais valioso do que o diamante, pá. Aguenta. Segura firme. Suporta. Para quem quer dar glória, o processo que você irá passar define quem você se tornará. Ninguém entendeu, mas deixa para lá. Os processos que você irá passar define quem você se tornará. Aguenta o processo, aguenta a luta, aguenta a perseguição, aguenta as rejeições, porque só isso, depois de ser vencido, por que tem gente que tem chamada e quando a coisa aperta ele volta e a chamada morre? Porque ele não aguenta o processo. Eu sempre digo, pastor Geraldo, que quem não suporta o processo não vive o propósito. Aguenta. O processo está difícil, mas aguenta. Sustenta. Está difícil, mas Deus não te abandonou. Aguenta o processo. O processo parece ser tão difícil, mas aguenta ele. Para quem quer dar glória, os escolhidos são forjados. Os escolhidos passam pelo fogo. Está escrito. Se está escrito, eu fico com o que está escrito.
Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passar pelo fogo, não te queima. Se passar pela chama, não arderá em ti. Sadraque, Mesaque e Abednego, dobra, curva, me adora, não adoro, adora, só vou te dar mais uma chance. Podem falar o que quiser, aquece a fornalha. Fornalha não queima fogo, fornalha não queima fogo, fornalha não queima fogo, fornalha não queima. Ai, 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 quem tem fogo de Deus na vida, a fornalha não queima. Me lança na fornalha, eu só vou ser o instrumento que vai andar dentro da fornalha. Deixa eu ver. Deus é o ourives que nos coloca na fornalha. Pegue na mão de um crente de novo, me ajuda a pregar. Diga para esse crente, diga para essa crente, diga para ele em nome de Jesus: aguenta a fornalha, suporta o calor da fornalha, suporta essa temperatura. Ai, Jesus. Alamando, candarabia, candaraia. A glória vai tomar conta da casa agora. Se Deus é vivo e a palavra dele é verdade, aonde tiver um vaso, recebe dele. Aguenta o processo do fogo. Aguenta o processo dessa temperatura. Eu não sei qual é a temperatura que Deus te colocou, mas aguenta, vaso. Alamandará candaraia. Alamandorabe andacandará. Urabandacandorabe andará candoréria. Ai, meu Deus, levanta a mão, a presença de Deus. O Espírito acabou de dizer que vai tomar conta desta casa agora. Agora. Aonde tiver um vaso no processo, pega ele, Jesus. Pega agora. Ai, ai. Manda orar, manda, manda canta. Ai, a contas. Anda aí. Aguenta. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para esta geração. Deus quer que você seja um instrumento de poder nesta geração. Deus quer que você seja um instrumento de poder na mão dele nesse tempo. E a pergunta de Deus para nós nesta manhã é: aqui nesta manhã, tem alguém disponível? Ninguém entendeu, mas a pergunta de Deus hoje é: tem alguém disponível para ser usado nessa geração? Tem algum vaso disponível nessa geração? Tem algum obreiro disponível nessa geração? Tem algum jovem disponível nesta geração? Ah, meu Deus, só aqueles que estão disponíveis. Só aqueles que estão disponíveis. Alamandará, xandará. São os disponíveis, levanta a mão, pelo menos 15 segundos e abre a boca para adorá-lo. Bate a mão no peito e diz: eu estou aqui, Jesus. Pode me usar nesta geração. Eu estou disponível, Jesus. Se não achar ninguém, eu estou aqui. Deixa eu ver se ele te acha aqui hoje. Ele está procurando aqui nesta casa
Ele te trouxe do Espírito Santo para dizer: tem alguém disponível, tem alguém aqui. Eu quero falar com vocês nos minutinhos que eu tenho aqui sobre os 6 estágios na formação de um escolhido. O primeiro estágio de um escolhido é o preço. Tem um preço para ser escolhido. Isaías foi escolhido, mas tem um preço. Que o texto começa no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Não existe escolhido sem perdas. Tem gente aí dizendo: eu sou escolhido de Deus, mas só quer ganhar. Quando Deus fala renuncia, não quero renunciar não. Não existe escolhido sem perdas. Me ajuda a pregar. Eu sei que tem gente que não gosta, mas fazer o quê? Eu quero que você ajude eu pregar. E assim interage todo mundo na mensagem. Obrigado. Olha para um vaso e pergunta: é escolhido? Mas tem um preço. Tem um preço. Tem perdas. Só que o problema é que a gente não quer perder. Ou seja, antes de Deus liberar uma poderosa unção sobre a vida de um escolhido, Deus vai prepará-lo primeiro. Porque Deus não pode confiar a sua unção a alguém em que ele não confia. Primeiro eu quero algo de você. Tá bom? O que o senhor quer de mim? Eu quero um preço que você vai ter que pagar. Vou tirar de você o melhor amigo. Senhor, eu fui chamado, eu já até prego, eu já preguei do capítulo 1 até o 5, Senhor. Pois é, mas no capítulo 6 você vai ter que viver o preço da chamada. Quem te dá acesso ao palácio eu vou tirar. Para provar para você que nem sempre vai ter facilidade para entrar no palácio. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. E o seu séquito enchia o templo. E o seu séquito enchia o templo. Em outras palavras, a sua glória enchia o templo. Deus vai derramar a unção dele só na vida daqueles que renunciaram. Não vem com essa para cá de Deus. Tem uma unção de Deus. Se você não renuncia nada por causa de Deus. Quando precisa de você, você diz: eu sou chamado. Mas quando precisa, abre o culto. Não posso não. Você fica na porta, vigiando a porta, guardando a porta, abrindo a porta e fechando a porta. Eu não estou muito cansado. Deus não vai derramar a unção dele sobre quem não está pronto para cuidar da porta. Deus não vai derramar a unção dele para quem não está disponível para abrir o culto. Deus não vai derramar a unção dele sobre a vida de alguém que não é submisso à liderança. Deus não vai derramar a unção dele sobre a vida de alguém que é desobediente a pai e mãe. Deus não vai derramar a unção dele sobre a vida de alguém que diz ser escolhido, que é desobediente à palavra, anda fora da palavra, vive fora da palavra e quer mudar a palavra. Não, pastor, não precisa tudo isso não. É você que não precisa de tudo isso. Você só precisa da presença e da graça dele. E você quer viver com tantas coisas longe dele. E para essas pessoas que são escolhidas, Deus leva elas para o deserto. Isaías,
Você nunca passou no deserto. Vou te levar para o deserto para provar que tu é escolhido. E a verdade é que deserto não mata profeta. Não, se me levar para o deserto eu vou morrer. Deserto não mata profeta. Deserto não mata pastor Geraldo, escolhido, pastor Adão. Deserto não mata escolhido. Tem gente dizendo, sou escolhido, mas eu estou morrendo nesse deserto. Essa igreja está me matando. Esse povo está me matando. Deserto não mata crente. Porque deserto é a escola de Deus para a vida do crente. Se está no deserto, foi Deus que levou. E Deus está escolhido, aguenta deserto. Oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu ver se tem escolhido no deserto aqui. Aguenta o deserto. Eu não quero mais ficar nessa igreja. Aguenta. Não pede para sair não. Fica quieto lá. Eu não aguento, esse povo é endemoniado. Fica lá, meu filho. Expulsa os demônios, mas aguenta lá. Deserto não mata profeta. Eu já ouvi tanta gente dizendo, isso aqui é terra que mata profeta. Eu fui para uma igreja um dia, dirigi a segunda, a terceira. Inexperiente ainda. A primeira eu dirigi um mês. A segunda eu dirigi 4 meses. A terceira 1 ano e 9 meses. Quando eu cheguei lá, a terra era que mata profeta. E eu falei, inexperiente eu vou morrer. Mas Deus falou assim na boca de uma pessoa e disse, Ezequias, se você suportar esse deserto aqui, se você suportar essa terra aqui, você suporta em qualquer lugar que eu te levar. A vontade era pedir para sair. Tinha dia que eu não sabia nem o que orar e nem o que pregar. Não tinha ninguém para abrir culto. Eu abria culto de manhã, de tarde e de noite. Lavava a igreja, pintava a igreja, cuidava da igreja. E os crentes só vinham para o culto. Desliga o ventilador, não posso. Eu falei, Jesus, eu não estou aguentando, eu vou sair. A minha vontade é de voltar para casa da onde eu vim. Mas sempre vinha na memória, aguenta essa terra. Deserto não mata crente. E eu já estava quase sendo sepultado. Mas de repente Deus falou, suporta esse deserto, Ezequias. Porque o homem que eu escolho suporta deserto. Ainda que a serpente cerque o deserto, ainda que a serpente te fira, mas suporta o veneno da serpente. Deus não vai te livrar da serpente, mas te livra do veneno fazer efeito. Aguenta, 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 aguenta. Porque esse deserto não mata escolhido. Deserto não mata quem é chamado. Deserto é lugar de treinamento. Segure na mão desse crente, por favor. Balança ele e fala, você não vai morrer nesse deserto. Deserto não mata chamada, não mata chamada, não mata chamada. Cadê os chamados? Cadê os chamados? Deserto não mata chamada. As cicatrizes que as pessoas olham para você e vê as marcas, as cicatrizes, uns vai dizer assim, tadinha, cheia de defeito, olha o defeito dela, ó. E Deus está dizendo, deserto te deixou cicatrizes? Isso são marcas, não é cicatrizes, são marcas daqueles que eu chamei. As marcas não são defeito. Olha para um carvalho que apanha os vendavais da vida. Todo mundo passa de estadinho de todo ferido. Mas pergunta para um carvalho o quanto de vento e tempestade que ele enfrentou e todas as árvores que está em volta não suportaram. Mas ele está lá firme.
Ele morre, mas ele não cai. Todo mundo olha para ele e tem pena de tantas feridas, mas ele não sente pena. Ele olha e diz: enquanto vocês sentem pena, isso aqui são as cicatrizes do quanto eu passei por tempestades. Pregadores, aguenta a calúnia que levantaram contra você. Pastores, suporta a calúnia dos caluniadores. É só apenas cicatrizes que você foi chamado. Essas cicatrizes não são defeitos, são atestado de quem Deus treinou. Deus te levou, te bateu, te espancou. Veio o açoite, veio a tempestade, mas essa casa não cai. Esse profeta não cai. A verdade, não murmure e não reclama das perdas. Teve perca no caminho, não murmure nem reclama. Você está sendo treinado por Deus e você não vai morrer. Deus te levou para o deserto para te treinar, aguenta firme. Deus te colocou nesta família, suporta. Ele sabe que você aguenta. Deus te colocou nesta região difamada. Ninguém que chega fica, mas você está ficando. É porque Deus, você vai ficar. Você vai fazer a diferença lá. Mas depois do treinamento de Deus, se prepara que Deus vai te levantar. Não, ninguém entendeu. Depois do treinamento de Deus, se prepara que Deus vai te levantar. E lá vai uma mensagem para o cão aqui agora. Quando Deus levanta, ninguém derruba. Então aguenta o treinamento de Deus. Podem fofocar, pode caluniar, pode a serpente morder, mas você não morre, porque você foi treinado, foi vacinado contra o antídoto. Deus te deu o antídoto contra o veneno da serpente. Pode te morder, pode te bocar, pode seu nome estar nas rodas, mas não vai fazer efeito, porque a unção é maior. A unção é maior. Para quem quer dar glória, Moisés foi treinado no deserto. João Batista foi treinado no deserto. Davi foi treinado na caverna de Adulão. Elias foi treinado no Querites. E Elias só saiu do Querite quando Deus achou que ele estava pronto. Ou seja, antes de Deus terminar a obra, não sai. Vai pregar na minha igreja? Vai não. Tem como cantar na minha igreja? Tem não. Porque se Deus não mandou ainda, para que vai? O caba não faz a obra nem na igreja dele. Como é que quer fazer a obra fora? O caba não serve nem para ficar na porta. Como é que quer pregar? O caba não respeita nem a liderança dele. Como é que quer? Para de graça, né? Só sai do deserto, ou do Querite, ou da caverna, quando estiver pronto. Ele estava dentro da caverna, Saul entrou para matá-lo, ele foi lá na veste dele. Fica quietinho. Eu poderia ter matado ele. Por que você não matou na oportunidade que você teve? Eu tive. Deus te entregou ele na sua mão. Era a vez de você. Agora é a hora de os humilhados ser exaltados. Só que aí ele diz assim, como eu estou no processo, eu vou mostrar para ele que ele foi no lugar que eu estava, que ele queria o meu mal. Deus colocou ele na minha mão, e mesmo assim eu não humilhei ele. Só peguei um pedacinho da veste. Saul, Saul! Mata ele, mata ele. Saul, olha aqui, ó.
Deus te entregou na minha mão para saber que eu não quero o teu mal. Olha aqui, ó, só um pedacinho das suas vestes. Olha no seu manto. Quando Saul olhou, está faltando um pedaço. Ei, para de querer apagar o brilho dos outros. Se chegou a vez dele brilhar, deixa ele brilhar. Para de querer puxar o tapete do outro. Porque quando chega a sua vez, ninguém pode impedir. Para alguém aqui hoje que está no deserto, Deus está dizendo: hoje o teu deserto chegou ao fim. Ninguém entendeu, mas deixa para lá. Deus está dizendo para alguém que está no deserto: o teu deserto hoje chegou no fim. Deus está preparando uma missão para você. Deus está preparando você. Quando você voltar desse deserto, ninguém te para, ninguém te cala, ninguém te derruba, ninguém tira a oportunidade, ninguém toma o microfone da tua mão, ninguém te tira desta casa, porque Deus... Se prepare, porque Deus tem um novo tempo para a sua vida. Vou repetir de novo: se prepare, que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem um novo tempo para o teu ministério. Tem muita gente, por causa dessas 3 mãos levantadas, tem muitos ministros, tem muitos crentes, tem muitas pessoas aqui que Deus está dizendo: teu ministério começa agora. Você pensou que já tinha começado, mas está começando agora, porque você passou numa prova, passou pelo deserto, aguentou as lutas. Então se prepare, que começa agora. Volta para a tua igreja, volta para a tua cidade, cheio e aprovado por Deus. Levante a mão direita lá em cima, por favor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alamando candalama xandalamaia. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus e sobre esta palavra, que hoje você recebe uma unção de autorização. Você recebe uma unção de autoridade para o teu ministério a partir de agora. Nesta manhã, receba esta unção de Deus. Nesta manhã, você suportou o preço. Receba a unção de Deus. Deixa eu correr. O segundo estágio de um escolhido é a intimidade. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ver fala de intimidade. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. E vou lhe dizer uma coisa: só ouve a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Tem gente por aí dizendo: eu estou ouvindo a voz de Deus, mas não estou ouvindo coisa nenhuma. Porque se você não tem intimidade, você não ouve a voz de Deus. Isaías ouviu a voz de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele entra no templo como ele nunca entrou. E quando ele entra, ele disse: eu vi. E só pode ser porta-voz de Deus se você ouve a voz de Deus. Porque tem muita gente que se autodenomina pastor, profeta, tanta coisa, que eu não gasto nem fazer a lista aqui, né? Porque senão nós ficamos aqui. Mas nunca ouviu a voz de Deus. Pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Lê a Bíblia.
Pastor, eu queria ouvir a voz de Deus alto. Lê a Bíblia em voz alta. Pastor, eu queria ouvir Deus cochichando no meu ouvido. Cochicha com a palavra. Da maneira que eu relaciono com Deus, é o relacionamento de Deus comigo. Se eu desprezo a comunhão com Deus, Deus despreza a minha comunhão. Se eu não tenho tempo para Deus, Deus também não tem tempo para mim. Mas eu quero declarar que hoje você vai ser porta-voz de Deus. Eu quero declarar nesta manhã que Deus vai te dar visões. Eu quero declarar que você vai profetizar, você vai curar, você vai libertar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. A Bíblia diz que Jeremias ouvia a voz de Deus. Desce a casa do oleiro. Ezequiel, fica de pé que eu falarei contigo. Oséias, vai e casa com Gomer. Eliseu, levanta-te. Eu sou profeta. Não mexe comigo não, que eu tenho comunhão com Deus, hein? Daniel ouvia a voz de Deus. Todos esses homens ouviam a voz de Deus. Porém, 2 homens na Bíblia, Daniel e Isaías, foram os 2 homens que disseram: todos ouviram, mas só eu vi. Todos ouviram. Ouvi uma coisa, vê outra coisa. E eu vi. Daniel estava orando, 21 dias, veio o anjo, ó, falou com ele, todo mundo ouviu, só vê, ele caiu quase morto, trêmulo, não tem força para ficar de pé, e o anjo diz: levanta aí, rapaz, descer frouxo. Mas eu não tenho força, e ele tocou em mim e me colocou de pé e me fortaleceu, e eu ouvi o que falava comigo. Todos ouviram. Deus fala com todos, mas vê é poucos que vê. Então para de gastar. Eu estou vendo uma bola de fogo. Eu estou vendo a coluna de fogo. Eu estou vendo, olha o anjo. O negócio hoje é anjo. Eu estou vendo o anjo lá. Entrou na porta, está vindo no corredor. Olha aí. Ó. E o povo vai ao delírio. Olha o anjo. Ó. Aí começa a banda e todo mundo, ó. Ó o anjo, ó o anjo. Só que Isaías disse: eu vi. Eu vi. E quando ele viu, ele não foi contar testemunho, não. Ele caiu. E disse: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Só que o povo vê o anjo hoje, quer ir para a internet. Está tendo revelação de Deus, vai para a internet. Ó, tem uma revelação, Deus mandou, ó, 3 horas da manhã, pegou o celular, gravou o áudio e mandou para o grupo de todo mundo. Compartilha aí, ó. Deus está falando assim, mas Deus não falou nada comigo. Meu amigo, eu não sigo áudio de ninguém. Olha, vai acontecer um fenômeno na terra, vai dar uma escuridão. Eu sei disso, está escrito na palavra. Por que eles não falam coisas que não estão na palavra? Paulo diz assim: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, que foi assunto ao céu. E ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Agora vem uma tanta de baboseiro pro meu lado. Pode vir. Pega 10 horas de mensagem, eu paro para te ouvir. Mas não vem com essas revelações sem pé e sem cabeça, meu amigo. Você vai ficar sozinho.
tanta baboseira, porque se pregasse mais a palavra, não tinha tanta heresia dentro da igreja. Você bota uma campanha bíblica, não, acabou a campanha. Não tem campanha bíblica. É umas campanhas sem pé e sem cabeça. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a palavra. Isaías e Daniel disse: todos ouviram Deus, mas só eu tive visão. Visão é para quem anda na linha de frente. Você não é pastor, meu filho, não dirige igreja, cala a boca e fica quieto. Deus não dá visão para a cauda, não, meu filho. Deus dá visão para a cabeça. É, pastor, tem que fazer assim, porque pastor tal fez assim. Eu não sou pastor tal, eu tenho a minha própria visão que Deus me deu. Eu sei conduzir a obra do jeito que Deus me deu. Meu amigo, o dia que você for pastor de alguma igreja, você dá a sua opinião lá na sua igreja. A visão é para quem está na linha de frente. É a mesma coisa de quem dirige carro. Bota um cabo que não sabe dirigir do lado. E o cara fala, vai para a direita, vai para a esquerda, vira para cá. Vai dar certo? O carro não é guiado pelo retrovisor, é guiado pelo para-brisa. Porque se fosse por retrovisor, a gente bate muito fácil. Por isso que o para-brisa é bem grandão assim, para você enxergar bem à frente. E quem está aqui na linha de frente, a visão é diferente de quem fica sentado aí. Isaías e Daniel disse, todos ouviram, mas só eu vi. Visão é para quem tem intimidade. Você já percebeu que nas nossas igrejas não tem mais visão de Deus? Eu lembro, eu sou novo, irmão. Né? Não vou revelar a minha idade, né? Porque não tem porquê. Eu sou novo. Mas eu sou de uma época, apesar de ter desviado, eu sou de uma época que quando o culto começava, alguém já levantava com a visão de Deus. Deus me mostrou isso, com detalhes. E as visões cumpria. Hoje tem tanto caba que come feijão, come arroz, come taioba, come frango com quiabo. E vem com a barriga cheia de entregar visão e revelação. Isso é tudo, menos visão e revelação. O caba não ora mais, não consagra mais, não jejuma mais e tem visão de Deus. Não. Deus olhou para Josué e disse, santifica o povo hoje, porque é amanhã. Deus olhou para Joel e disse, convoca a congregação para o jejum, para a consagração. Porque há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas depois de quê, Senhor? Depois da santidade. A visão é para quem tem intimidade. A visão é para quem mergulha nas águas da revelação da palavra. Tem tudo menos revelação da palavra. Quem tem intimidade sempre está na sala do trono. Eu tenho intimidade. Mas não tenho um quarto para orar. Eu tenho intimidade, mas só chega depois das 9. Eu tenho intimidade, mas nunca chega cedo para orar, nem 20 minutos antes de pregar.
E lá vai para os pregadores que gostam de chegar tarde nas igrejas. E aqui também. Chega cedo, vaso. A hora de passar para o pregador é 8 da noite. O pregador chega às 8h30. Não deu tempo nem de pedir perdão. Pelo menos. E aí depois vem com a cara, Deus está me revelando. Eu levanto e vou embora na hora. Terceiro, o estágio de um escolhido é a santidade. Sabe o que é santidade, crente? A santidade está ficando no esquecimento da igreja. Hoje não tem mais campanha de santidade. Antigamente fazíamos campanha de santificação. Antes da Santa Ceia era uma semana de santificação. 7 dias consecutivos dentro da igreja. Era língua estranha. No dia da Santa Ceia era profecia de lá. Era capeta que passava na porta, caía de lá. A igreja era tomada no poder. O pastor ia tentar acabar o culto. Ele ficava amém, amém, a paz do Senhor, e o fogo que pegava. Quem andava em pecado, meu amigo, nem vinha. Porque tinha aquelas irmãzinhas do coque assim, ó. Ela amarrava ele meio assim lá em cima, assim, ó. Essas irmãs, irmão, tocavam o terror na igreja. Só que hoje acabou, né? Não tem mais as irmãs do coque. Sabe por que é a irmã do coque? Porque era a irmã do ciclo de oração e hoje não tem mais. Hoje tem ciclo de louvor. Pergunta, cadê o ciclo de oração das igrejas? Tem círculo, mas não é de oração. Porque tem ciclo para fazer festa, mas não tem ciclo para orar. Vamos fazer festa? Faz festa. Só que Deus diz para Amós: eu não me agrado desta festa. Eu não recebo esta festa. Me oferece oblação e holocausto, e eu viro as costas. Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer uma coisa. Diante de Deus. Diante de quem? Diante de Deus. Ninguém finge espiritualidade. Deus te conhece, vaso. Fora você pode ser uma santinha, né? Chegou um santão. Mas Deus te conhece. Tem cara de profeta, cara de santidade. Mas Deus está dizendo: diante da minha presença, ninguém finge espiritualidade. Porque aqui faz carinha de profeta. Botou uma Bíblia grande de braço do braço, virou, né, crente. Só que quem finge espiritualidade na presença de Deus, Deus arranca a máscara. E vou lhe dizer, eu sei que não é todo mundo que dá glória nesta hora, mas lá vai uma palavra para essa geração. Deus vai arrancar as máscaras. Deus vai arrancar as máscaras. Deus vai arrancar as máscaras. Tem muita gente na igreja com cara de Abel, mas o coração é de Caim. Tem muita gente na igreja com cara de Moisés, mas é Datã, Coré e Abião. Tem muita gente com cara de santo, mas é profano. Mas na presença de Deus, ninguém finge espiritualidade. É espiritual aqui. Quando pega o microfone, muda até a voz, fala até grosso. Mas quando sai daqui, não pode ver um rabo de saia.
Santidade convém à casa do Senhor para sempre. Santidade convém à igreja para sempre. Santidade convém à tua casa para sempre. Me ajuda a pregar, por favor. Pegue na mão de um crente, pelo menos. Diga para ele: Deus requer santidade. Não. Deus requer santidade. Deus requer santidade. Deus requer santidade. Deus requer santidade para Ele voltar a revelar. Eu sei que a gente bate tanto nesse ministério. Acabou os milagres. Acabou isso. Acabou não. É você que está acabado. É você que falta santificar a vida. Deus requer santidade. Está na hora de olhar para nós mesmos. Isaías, quando viu Deus, ele disse: ai de mim. Isaías foi purificado. Isaías foi santificado. Isaías foi consagrado por Deus. Santificação gera mudança. Só que o problema da igreja é que tem muita dança e pouca mudança. Vai cantar, tem que fazer a dancinha do passinho. Porque ninguém consegue cantar mais parado. Mas tem que fazer a coreografia. Tá dançando forró? Pastor, não pode? Pode. Pode. Desde que seja no espírito. Pastor, mas Miriam dançou, eu também posso dançar. Davi dançou, eu também posso dançar. Mas eles dançaram na carne. Eles dançavam, mas não estavam no TikTok. Eles dançaram, mas não foi para o Instagram. Porque hoje a modinha é fazer beicinho, biquinho, uma dancinha, tirar uma fotinha assim. Sabe o que é isso aí? Sensualidade. Deus é santo e odeia o pecado. Irmã casada, obreira da igreja, mulher de pastor, sentando na cama, cruzando a perninha e pelo amor de Jesus Cristo. E aí a gente critica quando alguém vem bater. Não, pastor, é que a minha vida, eu sei a minha vida com Deus, pois é, sabe mesmo. Porque se você soubesse de verdade, não ficava tirando fotinho assim. Você é casada, não tem uma vazia, uma roupa para lavar? O vaso não tem uma mulher para cuidar? Vai cuidar dessa mulher. O problema hoje é que os machos, os homens aí... Jesus, eu vou falar, né? Fazer o quê? É que os homens querem ver a mulher sair do jeito que as outras estão saindo. A mulher vai na loja, compra roupa tão apertada, se a porta do céu for apertada daquele jeito, nós estamos mais ou menos lascados para chegar no céu. É tão apertada que aí está marcando a roupa íntima. Não, e o pior, transparente. Vê até a alma. E aí chama a gente de quê? De sem vergonha. A pergunta é: sem vergonha é a gente ou é elas? Que não tem vergonha, não tem pano para botar debaixo, não tem uma nágua, como diz antigamente. Deus te traz na reunião para ouvir isso, irmão.
Não, e o problema que a roupa é tão transparente que a pessoa usa a parte íntima colorida. Se eu não falar, ninguém vai ter coragem de falar. Rosa, vermelho, bota uma roupa branca e acha que isso aqui é desfile de moda. Anda pra lá, passa perto dos irmãos. Isso serve para as irmãs mais velhas e para as novas. A Bíblia diz que as irmãs velhas devem ensinar as novas. As velhas estão querendo ser nova hoje. E ainda quer bater no novo. Esses jovens são carnais e tu é o quê? Se eles é carnal, tu é carnalzona. Paulo diz que temos que ser o exemplo dos fiéis. Se é exemplo, tem que andar em santidade. Pastor, já que tem que ter um pano debaixo da saia? Tem. Mas pelo amor de Deus, né? Não é só para vir para a igreja, não. Pastor, o senhor quer que eu ande igual velha? Não. Tem que ter modéstia. Não tem que ter roupa de igreja e roupa de... Não, porque hoje tem um guarda-roupa da igreja e o guarda-roupa da escola, do trabalho. Tem um guarda-roupa de ficar dentro de casa. Nada contra. E a gente quer pregar santidade, pastor Oséias, para o mundo. Deus não quer santidade do mundo, Deus quer santidade da sua igreja. O negócio do mundo é olhar para a igreja para ser o que a igreja é. Agora a igreja querer ser o que o mundo é? Não, Deus reprova. Deus quer santidade. Deus quer santidade. Santificação gera conduta. O problema é que os jovens da igreja querem parecer com os jovens do mundo. O que o jovem do mundo faz, o jovem da igreja quer fazer. E o pastor não pode pregar duro, porque o jovem sai ofendido da igreja. Hoje, se bater na igreja, sai todo mundo ofendido com biquinho. Vai voltar de biquinho, mas esse bico vai ser quebrado pela palavra. Santificação gera mudança. Santificação gera conduta. A igreja tem que ter conduta. Deus tolera o joio, mas Deus só vai recolher o trigo. Deus até tolera o joio, mas somente o trigo que vai ser colhido na hora que Jesus voltar. Vai chegar a hora da limpeza. Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Não. Ele não expulsa o trigo daqui. Na verdade, o joio, não deveria estar aqui, porque o campo é o mundo. O trigo foi plantado lá, o joio foi plantado lá também junto com o trigo. Só que a Bíblia não diz que o joio tem que estar aqui no meio do trigo. Deus tolera o joio pregando e cantando aqui. Deus te tolera aqui, pregando em pecado, em adultério, em prostituição aqui, tomando santa ceia em pecado. Mas vai chegar a hora, ou cedo ou tarde, Deus vai arrancá-lo. Ainda que não seja nesta vida, mas vai chegar a hora do acerto de conta.
Eu sei que tem muita gente que fica ofendido da forma que eu prego. Se ofende, eu não vou pedir perdão. Mas a verdade é, a mensagem que confronta não é para quem está certo com Deus. A mensagem confronta quem anda na vida de pecado. E a verdade é, quem está em pecado se conserta. Quem está, oh meu Deus, a Bíblia diz, aquele que é sujo, suja mais. Mas aquele que é limpo, limpa-se mais. Quarto estágio de uma escolhida é a cura. É a cura. Verso 7. E como ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado purificado. Os serafins tocou nos lábios de Isaías com uma tenaz. A iniquidade foi tirada quando a brasa toca nos lábios. Mas o pecado é perdoado. Pecado se perdoa. Iniquidade, quem tira é Deus. Isaías foi purificado ou curado dos lábios para ser curado o seu caráter. Tem gente que enquanto ele não for curado dos lábios, o caráter vai ser dúbio. Jacó, enquanto não foi ferido, o caráter dele não mudou. Nasceu torto. E eles diz, pau torto não endireita. Na oficina de Deus, pau torto endireita. Chegou na igreja, meu filho, muda de vida. Caráter distorcido. Chegou na igreja, muda o caráter. Porque o Espírito Santo é especialista em mudar caráter. Deus permite irmos para o deserto. De lá, você só pode vir, pode até vir sangrando, mas vem curado do deserto. Deus levou Moisés para o deserto, 40 anos ficou no deserto, sangrando. Mas quando saiu um homem valente e cheio do poder de Deus. Para quem quer dar glória, tudo aquilo que não te mata te deixa mais forte. Moisés, depois de 40 anos no deserto, tornou um líder forte, um profeta que falava face a face com Deus. Deus só vai entregar os dons de cura para alguém depois dele ser curado, para ele curar. Quinto estágio. Mais 5 minutos eu terminei. De um escolhido. Esse aqui eu gosto. É a sensibilidade. Versículo 8, parte A do versículo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Diga para alguém depois disso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. A sensibilidade fez Isaías ouvir, ou fez com que Isaías ouvisse a voz de Deus. Quando nós somos curados na nossa alma, a nossa alma fica sensível para ouvir a Deus. Quando nós estamos sensíveis para ouvir a Deus, nós ouvimos Deus no vento. Jesus disse, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz. O vento assopra onde quer e ouve a sua. O vento assopra onde quer e ouve a sua. Quando nós somos curados da nossa alma, nós ficamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus no vento. Ouvimos a sua voz na igreja. Ouvimos a sua voz no louvor. Ouvimos a sua voz na palavra. Quantos crentes que não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Quantos obreiros que não ouvem mais a voz de Deus?
Quantos diáconos que não ouvem mais a voz de Deus? Quantos presbíteros que não ouvem mais a voz de Deus? Quantos pastores que não ouvem mais a voz de Deus? Quantos jovens que não ouvem mais a voz de Deus? Mas para quem quer ouvir a voz de Deus, levanta a mão e eu profetizo nesta manhã. Levante as suas duas mãos, porque eu vou profetizar algo do céu para você hoje. Eu profetizo que hoje todos que estão aqui nesta casa vai ouvir a voz de Deus. Todos que estão me ouvindo na transmissão vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir a voz de Deus. Salmo 29 diz que Deus fala, a terra treme. Deus fala, as servas pare. Recebe, ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus ecoando nesta casa. Ouve a voz de Deus ecoando nesse santuário. Sexto e último. Eu peço você para me ouvir de pé. Verso 8. O sexto estágio de um escolhido é a rendição. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem? A voz dizia o quê? A quem enviarei? Isso é para quem é sensível. É para quem rende. É para quem tem sensibilidade. O último estágio de um escolhido é a rendição a Deus. Rendição significa se entregar para Deus. Rendição significa não ou conseguir resistir à voz de Deus. Você não pode resistir à voz de Deus. Deixa Deus falar. Faça como Samuel fala, que teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Cata na mão de um vaso, por favor. Os irmãos fecham o corredor e as irmãs fecham de cá para mim, por favor. Ah, meu Deus. Não que exista a voz de Deus. Nós possamos fazer a vontade de Deus. Nós ficamos disponíveis para o propósito de Deus. Rendição é o momento que nós nos lançamos na vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Segurando na mão desse crente, por favor. O que tem em você passa para ele. A presença de Deus que está em você passa para ele ou para ela. Alamando, ramando, rabacai, lamaraçaio. Agora, em nome de Jesus, aonde tiver uma pessoa rendida na presença de Deus, aonde tiver uma pessoa rendida na presença de Deus, aonde tiver uma pessoa santa agora, começa a receber o impacto da santidade. Alabarácia, parabaia, alamanda, aracanda, lamasse, andalai. Agora, agora, agora. Espírito, 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 começa a soprar nesta casa, Espírito. Aonde houver uma pessoa que tem a tua presença, Senhor, começa a soprar o teu Espírito agora. Assopra o teu Espírito nesta casa agora. Assopra o teu Espírito agora. Enche esta casa do teu poder agora.
Enche, 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 enche. Enche, 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 enche. Vai enchendo o vaso, vai enchendo o vaso, que esse vaso transporte da sua glória, da sua presença. Vai enchendo, 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 vai enchendo. Derrama, 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 derrama da sua glória. Vai recebendo. Você que está no salão 2, recebe o poder de Deus. A igreja recebe o poder de Deus. Seja cheio, cheio, cheio. Recebe o poder de Deus agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Os jovens, seja cheio. A membresia, seja cheia. Recebe, recebe poder, recebe poder. Seja cheio até transbordar. Transborda, vaso. Olha o que é novo, 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 olha o que é novo. Recebe que é novo, recebe que é novo agora. Pega Jesus, pega Jesus, pega Jesus. Pega esse vaso agora, Jesus. Pega esse vaso que está em casa agora. Pega esse vaso que está nos assistindo agora. Enche ele, enche esse obreiro, enche esse pastor, enche esse presbítero. Enche agora, vai enchendo agora, vai enchendo agora, vai enchendo agora. Enche, 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 enche. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Marcha no poder, marcha no poder, marcha no poder. Recebe poder, 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 poder. Receba. Quantos levantem as mãos aos céus e dão glória a Deus? Quem pode levantar a mão e dar glória? Você que está do outro lado da glória também. Palmas e glória. Palma, 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 palma. Glorifica, glorifica. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês que estão do outro lado.